Judas consola os pobres filhos teus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 6º dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos a oração a São Judas Tadeu. Oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo glorioso, fiel servo e amigo de Jesus. A Igreja te honra e te venera como patrono dos casos desesperados e das situações de difícil solução. Cheio de devoção, te imploro que, seguindo teu exemplo e auxiliado pela tua intercessão, persevere no caminho que conduz ao céu, consiga vencer o pecado, superar todo o mal e ajudar os irmãos. Alcança-me, São Judas, a graça que hoje te peço. Apresente agora a Deus a sua intenção. E, mesmo que tal não seja-me concedida, convosco e todos os eleitos, possa, desde já e por toda a eternidade, bendizer a Deus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 6º dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu. No dia de hoje nós vamos falar sobre paz interior e crise emocional. Temas que seguramente todos nós precisamos pensar e refletir com muito carinho. Quantas pessoas que vivem tristes, muitas vezes não sabem de onde vem a tristeza. Quantas vezes que nós perdemos a nossa paz e parece que nós vamos perdendo aos poucos a alegria em fazermos as coisas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes fruto de falta de perdão com a gente mesmo. Quando eu leio a Sagrada Escritura e medito esse ano, imagino que muitos que estão acompanhando estão tendo a oportunidade de ler e meditar a Bíblia toda. Olhando para a história, por exemplo, de Judas, nós vemos aqui, quando falamos em Judas, a primeira coisa que vem na cabeça, o traidor, o pecador, aquele que traiu Jesus, o que é verdade. Mas aqui tem todo um processo. No capítulo 27 de São Mateus, vale muito a pena ler. Nós vamos perceber que a história de Judas, depois da traição de Jesus, ela foi marcada por 5 passos diferentes. E aqui, os 4 primeiros têm um grande sinal de algo que deve ser aplicado também na nossa vida. Depois de ter traído Jesus, qual foi a primeira coisa que Judas fez? Ele fez um exame de consciência. Segunda coisa que Judas, ele fez depois desse exame de consciência, ele se arrependeu. Ele disse,
O texto diz publicamente, diz claramente que ele se arrependeu. Depois, o que aconteceu? O próximo passo, uma reparação. Ele pegou as 30 moedas de prata e ele devolveu as 30 moedas de prata. Ele jogou lá aquelas moedas, ou seja, ele tentou reparar. Aquilo que ele tinha recebido, que ele tinha roubado, aquilo foi um roubo, ele entregou uma pessoa amiga. Aquilo que ele tinha recebido, ele devolve. Então nós temos uma reparação. Depois, em um quarto momento, nós temos uma confissão pública. Aqui é algo muito difícil. Normalmente, quando uma pessoa peca, na melhor das hipóteses, ela se confessa com o padre. E aí, às vezes, até atento no confessionário, se ninguém está ouvindo, se ela pode falar, muitas vezes até meio enrolando o padre. Me recordo uma vez no seminário, tinha um padre bem velhinho, que foi a começar a atender confissão, e da minha turma, e aí era o primeiro ano que nós morávamos em Brusque, Santa Catarina, não recordo o nome do padre, e aí nós fomos confessar, foi um colega na minha frente, e aí começou a confissão. Eu lembro que o padre falava alto, acho que ele tinha problema de audição. O quê? Lá em Santa Catarina tinha muitos colegas que vieram do seminário menor, que eram crianças e desde muito novo assim no seminário, que vinham do meio rural. O quê? Você não ajuda seu pai? Tem vergonha de trabalhar na roça com ele? O quê? Por que você tem vergonha? Tem vergonha de ir para a roça? Tem vergonha de ajudar seu pai? Então você está no seminário, mas não gosta de fazer serviço braçal? Eu falei assim, meu Deus, um olhou para o outro e falou, vamos embora. Imagina como começar os pecados feios, os pecados maiores. O que esse padre vai gritar, o que ele vai falar? Então eu me recordo que a gente até brincava, e quando ia se confessar com esse padre, a gente combinou de sozinho, vamos confessar sozinho, ninguém pode ficar lá ouvindo. Então a gente morre de medo de confessar os nossos pecados. Todo mundo morre de vergonha, morre de medo. E aí, quando nós olhamos para Judas, ele confessou publicamente, entreguei o sangue de um inocente. Exame de consciência, arrependimento, reparação e depois confissão pública. O que faltou? Faltou aceitar o perdão de Deus. Talvez essa seja a cereja do bolo, seja o cumprimento aí, que seja complementar aquilo que foi tão bem iniciado. Nisso ele foi mal. E aí Pedro, ele deu um show, e Pedro depois ele se transforma em papa, e depois ele vai a Roma e acaba sendo martirizado. Pedro foi uma pessoa que perdoou a si mesmo, ou aceitou o perdão de Deus. Judas, ele achava que o pecado dele era muito maior do que a misericórdia de Deus. Judas, ele olhava para Deus, mas achava que não tinha mais volta. Então, um dos grandes sinais que uma pessoa está realmente amadurecendo na fé, não se desespere. Só em um caso, se a sua casa estiver pegando fogo. Aí se desespera, grita para o bombeiro, mas fora isso, não se desespere. Confesse, aceite o perdão de Deus, se perdoe e recomece. Irmãos e irmãs, muitas vezes o nosso sofrimento e a nossa dor é porque nós muitas vezes queremos ser amados, queridos por todos e não temos força de enfrentarmos alguns conflitos, mas em muitos momentos é falta de perdão ao outro, que nós exigimos uma perfeição que nem nós mesmos temos, ou também, muitas vezes, esse problema é porque nós não perdoamos a nós mesmos. O que eu mais desejo para cada um de nós no dia de hoje, que nós estejamos em paz com a nossa história, que você possa olhar para a sua história, que você esteja em paz. Conversava esses dias com um padre amigo meu, que é muito ligado à área da psicologia, e ele dizia assim, olha, eu jantei com tal pessoa, e aí eu já pensei. Ele falou assim, mas tal pessoa fica... Nossa, ele contou para mim o tanto que ele sofreu, o tanto que ele passou, aquilo que foi a vida dele, ele falou várias vezes, chorou. Eu disse, padre, comigo foi a mesma coisa. Todas as vezes que eu converso com ele, ele chora, conta o passado, o sofrimento. Possivelmente ele faz isso com várias pessoas. Será que não pode ser um vitimismo? Eu perguntei, não pode ser um vitimismo? Uma pessoa que é vítima, se fica fazendo de vítima, não olha para frente, só olha para o passado, para a dor, para aquele sofrimento, não é um vitimismo. Aí ele falou assim, não, ele está falando porque aquilo não foi curado ainda. E eu fiquei pensando sobre isso. Então coisas que nós retornamos ou retomamos e falamos muito é sinal que não foi curado ainda. Então todos nós precisamos de uma cura interior, olhar para o passado, aceitar a misericórdia, o perdão de Deus e lembrar que a nossa vida ela não é de marcha ré, nossa vida é para frente, em direção ao céu. Acredite, reze e
vamos adiante. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de ter paz interior e de resolver conflitos emocionais. Quem tem Deus tem tudo. Deus nos quer saudáveis. Acredite nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogamos-te, patrono, a tua intercessão nas dores do abandono, nas penas, na aflição. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. O teu nome esquecido queremos relembrar, torná-lo muito querido, fazê-lo retumbar. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, premida pela dor, a suspirada calma derramas com amor. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é